3 momentos em que os tribunais superiores floparam em suas decisões. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes a mais um episódio do Papo Juriscast, do seu podcast jurídico diferente. Eu sou o Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridos amigos, inclusive o dublador Bel Becker, Marcos Magalhães. E hoje nós vamos tratar de decisões flopadas, furadas de tribunais superiores, decisões que derem merda. Vamos lá, meus queridos amigos, iniciar os debates. Quem gostaria de trazer a primeira decisão? Bom, primeiro explicar que os tribunais são formados por seres humanos, os magistrados às vezes erram, mas a nossa intenção aqui não é mostrar o erro, mas é mostrar o que, assim, simplesmente não pegou, não deu certo, não foi para frente, enfim, para que a gente possa entender melhor essa dinâmica, né, dos tribunais superiores, o que eles conseguiram agregar, o que eles não conseguiram. É do perfil aqui do Brasil, um país violento. Isso é histórico, né? Quantas e quantas vezes as pessoas se sentem acima do bem e do mal, as chamadas costas largas, não obedeço às regras do jogo, incito a população, inclusive, contra os poderes, alguns poderes constituídos, funções constituídas, né? O poder do povo. Por isso que eu sei que incitar o povo, às vezes, pode dar um afeto ao jogo democrático, porque o poder emana do povo, né? Eu subverto essa lógica, enfim. Acho da tirania, né, da feição ditatorial, antidemocrática, às vezes a gente fazer isso, não respeitar. E aí a gente está falando do flopar, não é necessariamente uma crítica à decisão, né? Dizer que às vezes ela não se implementou, forças ocultas ou não ocultas interferiram, como costumam interferir. Eu queria só, para quem eventualmente não é do mundo jurídico, né, dizer quais são os tribunais superiores, que nós vamos focar em decisões de tribunais superiores. Então, no Brasil, os tribunais superiores são o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é a nossa Corte Constitucional, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Se não me falha a memória, são esses os 5 tribunais superiores no nosso sistema de poder, dentro do nosso poder judiciário, da nossa função jurisdicional, judicante, judicial no Brasil. Então, são decisões de alguma ou algumas dessas cortes. Eles estão no topo da cadeia alimentar, em outras palavras. Basicamente isso. Eu acho que a primeira decisão, ela não foi de forças ocultas, mas foi de tirania, e ela veio do STF, que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele era deputado, minha gente? Deputado federal Daniel Silveira. E só para fazer um corte aqui, Bel, não estou querendo explicar a sua fala de forma alguma, mas quando você fala assim, o que veio de forças ocultas, mas de autoritárias, não a decisão em si, né? E sim de onde partiu a ação que fez essa decisão flopar. Exatamente, porque a decisão foi ok. Ela estava lá permeada de legalidade, completamente legal, legítima a decisão de recolher à prisão o deputado Daniel Silveira. No entanto, a força oculta, que não foi oculta, foi tirana, veio do presidente da República, que no mesmo dia, ou foi no dia seguinte, vocês se lembram disso? Foi no dia seguinte, determinou a soltura através de um ato de graça presidencial, de indulto. A chamada graça constitucional, que é muito conhecida pelo povo brasileiro, porque traz consigo uma discussão muito acalorada, no sentido de que é uma forma de trazer impunidade, de colocar para a rua vagabundos, meliantes, sei lá. E é aquela graça concedida, geralmente a presidência da República concede ao fim do ano, né? Ali na proximidade do Natal. Não tem uma regra quanto ao período, se é fim de ano, se é meio de ano, não tem uma regra, as regras são outras, mas geralmente acontece isso ao fim do ano, a presidência da República concede, e não direcionado para uma ou outra pessoa, e sim para determinados crimes, com determinadas penas já cumpridas, com uma quantidade de pena já cumprida em tais situações, tal. Nesse caso, não foi bem assim, né? Nesse caso, o que foi que aconteceu mesmo? Após a condenação pelo STF e a determinação de que se recolhesse à prisão o deputado federal bolsonarista, que incitou, aconteceu o quê? Inclusive, a população contra o STF. Sim, gente. Qual foi o crime que ele cometeu? Só para a gente entender melhor isso daí. Então, né, o Daniel Silveira, que foi condenado por atos antidemocráticos,
democráticos, teve ameaça, teve coação, teve um monte de coisa aí que provocou as autoridades. Ele teve de se ver recolhido à prisão, no entanto, teve essa graça que não foi natalina, não foi uma graça grupal, né? Não foi um indulto natalino, melhor dizendo, que seria E que de o graça que... não teve nada. E que de graça não teve nada. Eu lembro, a gente estava filmando na hora, não foi, meninos? Quando teve essa benesse presidencial. E que foi uma afronta. Foi Acho que você evidente. entrou ao vivo, assim, não foi com o seu celular para comentar. A gente estava, inclusive, com os fãs do Papo Juriscast presentes É verdade. no estúdio. E como não poderia deixar de ser, isso foi inspirado, né, numa ação do próprio Trump nos Estados Unidos também, fez a mesma coisa. Uma afronta, né, É. às funções constituídas, enfim. Se você chegou até aqui, está gostando do conteúdo, aproveita para deixar o seu like, ativar as notificações e seguir a gente aqui no Papo Juriscast. Nós estamos também no Spotify e no Google Podcasts. Pois bem, e aí então flopou essa decisão do STF que condenou o Daniel Silveira. Lembrei agora no comentário que eu estava fazendo quando caiu a minha conexão, que foi o seguinte: o pessoal falou tanto agora, né, a respeito do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que ele foi descondenado, vamos deseleger um homem que foi descondenado, tal, tal, tal. Num discurso extremamente golpista e canalha, né, dentro da nossa estrutura democrática, mas descondenado efetivamente em algum aspecto foi o Daniel Silveira através da flopagem da decisão do STF, imposta de uma forma canalha e totalmente dissociada dos preceitos constitucionais pelo senhor atual, futuro ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Enfim, flopada esta primeira decisão do STF, vamos a uma outra que flopou, mas flopou pelos motivos certos, por assim dizer, talvez? Eu creio que sim, que é a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, de considerar taxativo o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com essa decisão de 8 de junho, vários procedimentos que, embora não constassem da relação da ANS, poderiam ser cobertos pelo plano de saúde em caso de judicialização. Então a pessoa pedia um tratamento qualquer e o plano de saúde respondia: olha, eu não vou ofertar porque não está no rol da ANS. A pessoa ia, estava com ação e a justiça determinava que o plano de saúde oferecesse aquele tratamento, né? E com a decisão do STJ caiu, porque o STJ passou a entender que o rol da ANS era taxativo, ou seja, é apenas aquilo que está expressamente previsto nessa relação ou não é nada. Havia algumas exceções com critérios muito bem definidos e de difícil cumprimento, inclusive. E após isso, o que foi que aconteceu, meus nobres amigos? Flopou, gente, porque teve uma lei posterior que veio justamente para rever esses termos do STJ e agora ainda vai para julgamento também no STF. O importante é que o STJ perdeu a força de toda a sua argumentação nessa história toda e assustou a população, hein? A gente tem episódios sobre isso, a gente pode deixar aqui linkado. Tem um nome para isso bacana, interessante, né? Bacana não, mas diferente, chamado backlash, né? Que é quando uma função, no caso, a função legislativa do Estado, poder legislativo, a gente tem culturalmente chama, age, e aí a gente teve isso no caso da vaquejada, né? A gente foi considerado inconstitucional, teve todo aquele movimento, né? Por conta da questão da ciência dos animais e tal. E aí o Congresso Nacional, logo em seguida, pouco tempo depois, lançou uma lei situando a vaquejada como ponto de vista cultural, né, aceitável, e aí está legislado. Agora a gente teve, em relação ao rol da ANS, também um julgamento, e nesse caso a gente não está reclamando, tá, gente? Deixar isso claro. O entendimento estava sendo questionado do ponto de vista, né, estava sendo desenhado considerando taxativo, e aí a gente teve uma forte mobilização social, né? Exato. Tivemos o Mion, tivemos o senador Romário, não foi? Também? Sim. Participando ativamente aí dessa mobilização e tal, vários setores da sociedade, e aí foi definido, então, através de lei, que o rol não é taxativo. Ele é exemplificativo e nisso, então, permite uma interpretação não restritiva acerca da cobertura
das doenças e dos agravos em saúde, procedimentos, né? E lembrando também que nós temos aqui no Papo Juriscast um episódio com uma entrevista a respeito do PL, que depois se converteu em lei, importante também. Vamos deixar o link desse episódio aqui abaixo, para que você também possa ter acesso. E ainda bem que flopou, né, minha gente? E qual seria o ponto 3? Acho que o ponto 3 é divergente entre a gente. Contem aí, qual seria o ponto 3 para vocês? A terceira decisão que flopou, neste ponto há uma divergência entre minha ilustre amiga Bel e mim, porque eu não entendo que tenha sido uma flopagem de decisão, mas diz respeito ao Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Foi sancionada a lei que estabelece o Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem e, em virtude de uma ação declaratória de inconstitucionalidade recebida pelo STF, o relator, então sorteado, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu uma liminar suspendendo a eficácia dessa decisão, atendendo ao pedido da FENA Saúde, se eu não me engano, a Federação Nacional das Empresas de Saúde, alguma coisa assim, ou CN Saúde, a Confederação Nacional, na verdade, da CN Saúde. E aí, nossa queridíssima amiga Bel traz como uma decisão que flopou. E, por favor, Bel, nos traga seus argumentos a respeito dessa decisão. Eu digo que flopou muito mais porque o STF se nesse aspecto, porque era uma temática complicada de se lidar, de se colocar em pauta antes das eleições, e eles resolveram tratar disso. Primeiro porque o profissional de enfermagem, como vários outros profissionais, eles merecem sim ter um piso salarial, e revogar de uma forma judicial, né, uma proposta, uma lei, uma legislação, ia causar polêmica para o STF. Basicamente porque todo mundo fala que o STF está o quê? Legislando, né? E as pessoas não entendem que o STF, ele tem, como qualquer outro poder, ele tem funções atípicas em que ele passa a legislar, de certa forma, ao interpretar. O STF, ao interpretar certas normas jurídicas, ele passa, de fato, a tirar espaços em branco, então ele preenche, quando ele preenche, é como se ele estivesse legislando. E isso seria um ambiente social em que nós vivemos atualmente, nessa era Bolsonaro, algo que chamaria muito atenção. Então, para mim, sob o ponto de vista da própria instituição do STF, flopou para o STF de ter pautado antes das eleições. O Brasil ainda permanece um caos, o STF ainda é visto como inimigo, ministros são questionados em reunião nos Estados Unidos em relação às suas funções típicas e atípicas. Então, para o STF, ficou muito feio ter cancelado, né, essa viabilização desse piso salarial para essa categoria. Neste ponto, há uma divergência entre nós dois, porque eu não entendo que tenha flopado a decisão. Ao contrário, foi uma decisão, pode-se dizer, de merda, né? A decisão pode não ter sido a melhor possível, porque efetivamente atendeu ao interesse, basicamente, do poder privado, do mercado, porque, veja, foi uma confederação das empresas de saúde, foi uma confederação que atende aos interesses, que representam os interesses, sobretudo, das operadoras de saúde, de empresas que estão dentro do sistema privado de saúde. Então, essa decisão atendeu, basicamente, aos interesses de mercado, aos interesses privados. Até porque é interesse público que os profissionais de saúde sejam muito bem remunerados. Então, nesse sentido, eu não digo que flopou, por isso a nossa divergência analisada por Bel, porque ela foi, ao contrário da decisão das outras duas que nós falamos, ela foi eficaz, ela manteve sua eficácia, se me fala a memória, mantém até o momento a eficácia, tanto é que após essa decisão, o Congresso teve que correr para apresentar uma proposta de emenda à Constituição para poder prever um orçamento, isso no serviço público, especificamente para suprir a despesa oriunda dessa nova imposição do piso, né? Mas, de toda forma, é uma decisão polêmica, é uma decisão que trouxe uma discussão e trouxe, sobretudo, um sentimento de muita frustração para os profissionais de enfermagem, que são, ao fim e ao cabo, os profissionais que carregam o sistema de saúde nas costas, né? São os profissionais de enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, são os profissionais que carregam, de fato, o sistema de saúde. Podemos dizer, então, que pelo menos gerou uma polêmica.
Então, em terceiro lugar, para Erickson, seria a questão do TSE, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é também ministro do STF e atualmente é presidente do TSE, e que determinou que todas as empresas que estivessem eventualmente com seus caminhões em estradas, nessas manifestações pós-eleições, retirassem os seus caminhões e seus funcionários, prevendo uma multa de R$ 100.000 a cada 5 horas. No entanto, o que foi que Gente, aconteceu, gente? Olha, surreal. Brasil vocês 2022. Vocês tiveram acesso à contestação da federação que representa os caminhoneiros? Não, Eles não tinha. apresentaram a defesa. Eles apresentaram a defesa. A defesa é a seguinte: eu tenho essa defesa gravada, total e literalmente em minha cabeça. Eu li a defesa de cabo a rabo. E a defesa diz o seguinte: abre aspas, daqui não saio, daqui ninguém me tira, fecha aspas. É uma coisa absurda, surreal o que está acontecendo, mas quando a gente olha a nossa estrutura de poder, sobretudo o nosso sistema de opressões, inclusive das minorias, que não são minorias, né? São, utilizando uma expressão que eu ouvi com uma pensadora daqui de Salvador, daqui da Bahia, Bárbara Carini, que são maioria minorizadas, na verdade, a gente vê que, na verdade, essa decisão é mais do mesmo, é mais do mesmo. Os caminhoneiros representam ali o poder econômico, estão a mando de seus patrões que são conglomerados econômicos. Em sua maioria, são pessoas ali que a gente observa, representam um padrão normativo, socialmente falando, homens héteros, brancos, que representam o poder econômico. A polícia não chega metendo bala. A polícia não chega na suposta troca de tiro matando gente. A polícia não chega com bomba de gás lacrimogêneo para jogar na galera. A polícia chega dessa forma na favela. A polícia chega dessa forma em protesto de professores. A polícia chega dessa forma em protesto de profissionais de saúde, não, porque médico não vai nem para a rua protestar. Com todo respeito aos médicos, de enfermagem. Aqui em Salvador, inclusive, profissionais da saúde estão acampados há semanas, talvez há uns 2 meses, em frente da prefeitura do município de Salvador, cobrando o mínimo. Estão acampados lá. E simplesmente o prefeito não faz honra nenhuma. Não sei porque a polícia ainda não chegou lá metendo bala. Então, enfim, flopou. Mas é mais do mesmo, na minha opinião. Esse descumprimento a essa decisão representa justamente a nossa estrutura social, a nossa estrutura de poder. Quem detém o poder, quem detém os privilégios nesse país, tem, inclusive, a prerrogativa de descumprir as decisões judiciais sem qualquer sanção, sem qualquer penalidade. E Tem um dane-se o mundo que eu destaque não me aí chamo para o Raimundo. comando da Polícia Rodoviária Federal ter praticado condutas extremamente questionáveis, os flagrantes também de policiais envolvidos em atos ilícitos, criminosos, inclusive contribuindo, né, com essas manifestações ilícitas. Então, concordando com o que Erickson disse, mas tem também uma questão de estrutura hierárquica mesmo, de poder de instituições, inclusive do aparato repressivo do Estado, legitimando a ilegalidade, o que é absolutamente preocupante, sabe? Trágico. É surreal. Um Dramático. absurdo o que a gente vê em 2022 do ponto de vista de afronta ao judiciário. Flopou, mas tem algo, né, mais grave envolvido. Tanto que Bolsonaro fez, no caso do parlamentar, quanto esse movimento agora por parte de bolsonaristas, que a gente sabe, né, a cúpula do bolsonarismo envolvida. Eles não fazem questão de esconder também. Enfim, o próprio Bolsonaro falando o tempo todo que essas pessoas de capa preta vão ver, ele vai dar a resposta, essa coisa do jogo dentro das 4 linhas da Constituição, né? Que ele não deixa claro o que é, mas na verdade o discurso autoritário é totalmente dele, ao não respeitar os guardiões da Constituição, e é essa realidade que a gente está vivendo. O tema foi flopagem, tá? O tempo está acabando, mas eu queria só dizer que, poxa, o Alexandre de Moraes, ele foi bem corajoso, né? Eu acho que teve um destaque do ponto de vista de tribunais superiores a atuação dele como ministro. Eu realmente fiquei, né, impressionado pela pressão que ele sofreu e pela coragem e contundência mesmo com que ele determinou as providências também logo que esse último caso de flopagem aí começou a ocorrer, né? Ele foi bem enfático, quero que cumpra. E essa atuação representa justamente a forma como o Poder Judiciário deve agir. A função jurisdicional dentro de um Estado democrático
exerce justamente esse posicionamento contra-majoritário. O poder judiciário, em qualquer democracia do planeta, exerce uma função contra-majoritária. Por que contra-majoritária? Porque ele não pode permitir a supressão das minorias pela maioria. E aí a maioria é representada basicamente pelo poder econômico. E eu só queria, para finalizar, dizer para você, seu canalha, que está em frente aos exércitos, aos batalhões do exército, a você, seu canalha, que está nas estradas, bloqueando a estrada, pedindo intervenção militar, pedindo seu fascínio, a volta da ditadura, vocês vão ter que engolir a democracia e vão ter que se dobrar perante a Constituição e perante a lei. Bando de canalhas, vão para... Eu acho que é isso mesmo, Forças Armadas, que é isso, gente. Num contexto democrático, elas têm uma função a exercer. Ninguém é contra Forças Armadas no nosso país. Agora, a intervenção das Forças Armadas para instituir um regime autoritário, um contexto democrático, lícito, legítimo, atestado pelas próprias Forças Armadas, já deram um relatório das eleições que não tinham nada a dizer em relação às urnas eletrônicas. Então, acho totalmente descabido, inadequado e reitero o que eu falei do Alexandre de Moraes, viu? Acho um exemplo, né, nesse momento da história, diante do que aconteceu, né? Sem dúvida. Não estou dizendo que em outros momentos não foi, estou dizendo que o STF, de modo geral, já teve momentos na história de condutas questionáveis, inclusive autoritárias. O próprio processo em relação ao presidente Lula não foi bem assim. Acho que a influência da mídia e popular influenciou decisões. Mas, nesse momento, parabenizar é nossa obrigação. Eu só tenho uma coisa a falar para poder finalizar a minha fala, que seria o seguinte. Vocês que ainda estão aí, observado que já existe como a gente conversou, né? Já existe toda uma situação de evidência de que o candidato de vocês perdeu e vocês estão chateados. A gente entende que é uma questão psicológica que precisa ser trabalhada, mas a real é que eu quero muito que dê ruim esse movimento de vocês para que vocês acabem na prisão. Pois é, que as barracas de vocês continuem caindo. A quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Aproveite para curtir, compartilhar, comentar, para mandar para aquela tia do WhatsApp espalhando fake news e pedindo intervenção militar constitucional. Aproveite também para ativar o sininho, para nos seguir no Instagram, para nos seguir também, nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google Podcast. Um beijo democrático no coração e até o próximo episódio. Tchau! O Brasil é nosso! Cuidado com esse O Brasil é Nosso, viu? Mas, enfim...